Olá, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada é Cláudia Rego, professora, psicopedagoga, especialista em educação especial e mãe de Maria Alice, uma linda garotinha com síndrome de Down. Mas antes de começarmos nosso bate-papo, quero pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações e compartilhar, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Olá, boa noite, Denise. É um prazer estar aqui com você. Boa noite, Cláudia. O prazer é todo meu. Cláudia, você sempre gostou de ensinar? Conta um pouquinho para a gente, quem é a Cláudia? Exatamente. Eu sempre digo que eu nasci professora. Eu, com 16 anos, escolhi fazer magistério. Com 17, eu já tinha concluído. E aí, amo criança, atuei na educação infantil. Só que eu fui seguindo minha carreira e, por ter feito mestrado, acabei indo para a universidade. E aí, na universidade, sempre gostando de estar muito próximo de pessoas, todas as minhas disciplinas foram comportamentais. Depois, em 2010, eu recebo um diagnóstico já da minha segunda gravidez, de que teria um bebezinho com síndrome de Down. Então, aí eu resgato aquela professora do magistério que ama a criança. E aí, hoje, Cláudia, eu me considero uma professora especialista em alfabetização de crianças com síndrome de Down. Então, essa é a Cláudia de hoje, casada com Alex, mãe de Maria Júlia, minha filha de 17 anos, e mãe de Maria Alice, que tem 10 anos e tem síndrome de Down. E você, inclusive, criou um método, né? Você alfabetizou a Maria Alice, né? E como foi? Me conta um pouquinho dessa alfabetização, como foi? Essa é uma parte interessante, porque, como eu sempre falo, quando ela nasceu, eu soube ainda grávida que ela teria síndrome de Down. Eu tinha, há 2 anos atrás, feito mestrado, então era uma professora pesquisadora. O que é que eu fui fazer? Comprar todos os livros que eu encontrei na internet sobre síndrome de Down, que eu achava relevante e fui ler. Então, li muito sobre síndrome de Down. Quando ela nasceu, eu já estava com conhecimento de síndrome de Down para ensinar, coisas de professor. E aí eu tinha esse propósito de alfabetizá-la, porque eu fui lendo sobre síndrome de Down, fui lendo sobre as dificuldades de alfabetizar e dizia, como professora de educação infantil, eu vou fazer o possível, eu vou fazer o máximo para alfabetizá-la. E aí eu fui seguindo durante toda a infância dela, nós ficamos durante 9 anos nessa busca. Então, o que é que eu fiz para conseguir alfabetizar Maria Alice? Eu transformei a casa num ambiente brincante. Então, gostava muito de criar brinquedos. Eu dizia que minha casa até hoje é uma brinquedoteca. Tinha um cantinho da leitura, tinha o cantinho da leitura, tinha um cantinho para brincar. Eu sempre gostei muito de chão. Então, as visitas, eu considerava assim, vai ter síndrome de Down, precisa ser estimulada? Então, vamos favorecer com que as visitas, sozinhas, sem eu pedir, brinquem com ela. Então, tudo isso era intencional. Coisas de professor, eu ia fazendo com intencionalidade e brincando. Então, eu deixava um chão preparado, tinham almofadas, tinham letras, tinham brinquedos. Então, de repente, Denise vinha me visitar. No meio da visita, você já estava sentada brincando com ela. Então, eram estímulos diferentes, de pessoas diferentes, e que sentavam de livre, espontânea vontade. E aí nós fomos crescendo assim. Então, eu cheguei sim a essa alfabetização, trazendo toda essa brincadeira para dentro de casa, e eu dizia, eu vou fazer, não sei onde vou chegar, mas de tanto brincar, estimular e ensinar, eu fazia de uma maneira pedagógica, eu disse, eu vou chegar em algum lugar que vai ser bom. Sim. Então, não sei exatamente. Nesse período, eu passei pela escola. Eu sempre digo para os pais que acompanham a gente o seguinte, até os 3 anos de idade, essa criança está em casa. Quando ela chega na escola, essa criança com síndrome de Down não chega um papel em branco. Ela já aprendeu muita coisa. Então, essa casa é que estimula. Quando eu cheguei na escola, não foi tão simples. Eu encontrei parcerias na escola, sim, não vou dizer que foi de todo ruim. Mas eu esperava, enquanto mãe, que ali seria um ambiente de aprendizagem e que a escola iria me ensinar a alfabetizar.
E foi ao contrário, a gente começa realmente com essa questão da inclusão que tem chegado, mas que ainda não é a efetiva. Então, nós ainda precisamos ajudar muito essa escola, precisamos ser muito parceiros. Foi quando eu fui fazer a especialização em educação especial. E aí fui ajudar, sim, essa escola, conseguia fazer muitos materiais adaptados, oferecia à escola, a escola me possibilitava deixar esses materiais lá. E logo no início da pandemia, a Maria Alice, com 9 aninhos, eu ficando em casa com ela, eu a alfabetizei. Então, eu sempre digo, foi comigo, eu que vi, eu que fiz as tarefinhas, eu que fiz esse caderno. Então, eu tenho um maior carinho com essa alfabetização, porque efetivamente passou muito por mim. Nossa, que bacana, né? E como é importante você, como você colocou, esse ambiente, né, brincante aí, e estimulou desde cedo, né? Aí estimulou desde cedo. E você continua ajudando, né? Continua trabalhando com ela em casa e oferecendo todos esses estímulos, né? E você desenvolveu, você criou o AFA. O que é o AFA? E aí, exatamente, eu sempre digo, eu dizia, nesses 9 anos que eu ensinei a Maria Alice, eu fiz tudo intencional e cataloguei. Eu tinha um blog que eu não divulgava, esse blog não é divulgado até hoje, que eu catalogava tudo o que acontecia com ela, eu postava, porque eu queria que ficasse numa ordem cronológica, para quando ela estiver adulta, ela vai acessar esse blog dela e vai seguir tudo. E eu dizia, se um dia eu conseguir fazer com que ela aprenda a ler e escrever, eu quero ensinar para todo mundo. E eu perguntava à diretora da escola dela, ela vai aprender a ler? Minha filha, sua filha tem que ser feliz. Eu dizia, tudo bem, ela tem que ser feliz, mas tem como ela a gente vai aprender. Ela vai aprender. E aí eu ia catalogando. Quando ela aprendeu efetivamente, eu tinha os cadernos e os materiais. Como eu sou da área de educação, pesquisadora, mestre, eu disse, agora eu vou montar um curso. E aí criei esse método AFA. Existe um curso, periodicamente, ele não está com as inscrições abertas, mas provavelmente nós teremos uma turma nova em dezembro, e aí eu criei o curso AFA. E o que significa esse AFA, Ambiente Familiar Alfabetizador? Porque durante esses 9 anos eu sempre via, com todas as experiências, todo o meu olhar de fazer cursos, de conhecer famílias, sempre procurei estar próximas de outras famílias. E eu via que não era só as terapias e a escola, era a casa. É essa casa que precisa se transformar num ambiente familiar alfabetizador, já que nós famílias, eu acredito que de todas que eu conheci até hoje, 80%, 90%, tem esse sonho em ver seus filhos lendo e escrevendo. Então, eu preciso que essa casa converse com essa alfabetização. Para quê? Para que seja prazeroso, para que a gente não canse a criança, para que ela aprenda mesmo quando estiver brincando, porque eu preciso sair na frente. Porque essa criança com síndrome de Down já está comprovado que ela consegue se alfabetizar, sim, mas ela aprende mais devagar, de maneira mais lenta e precisa ser mais repetitivo. Então, esse curso AFA que eu criei é o Ambiente Familiar Alfabetizador, para que essa criança aprenda com os terapeutas, com a escola, mas que essa casa respire a alfabetização, porque aí ela aprende por prazer. Não fica uma casa escola, fica uma casa brincante, uma casa intencional, onde os adultos que estão ali sabem o que fazer com cada coisa, até um copo. Quando você pega, você pode intencionalmente, que com esse copo? Olha, é um copo vermelho, esse copo é azul. Então, até no dia a dia da criança, você acaba enxergando que ela existe alfabetização. Aí uma coisa interessantíssima do AFA, todas as mães que já são alunas do curso AFA, todas as vezes me dizem, Cláudia, como faz sentido? Fica mais leve e as coisas da casa passam a falar com a criança. Então, esse é o curso AFA, essa é a intenção do curso AFA. Bacana. E aí os pais também mudam a visão, né? Tudo que eles olham, já olham de uma forma diferente, já com intenção, né? De alfabetizar. Que bacana. Perfeito. E qual você acha que é o papel dos pais, né, e dos cuidadores, os responsáveis, para essa criança, para a alfabetização das crianças com síndrome de Down? O primeiro passo que eu sempre digo é, essa criança nasceu, eu preciso ter esse olhar alfabetizador e de estimulação. Mas é uma coisa muito leve, porque muitas vezes as pessoas podem pensar, mas minha casa
vai ter uma pedagoga aqui, vai virar uma escola? Não. Vai ter um pai, uma mãe, um adulto, que eu chamo de agente transformador. Então, precisa existir um adulto para ter este sonho, este desejo por esta criança, mas é este adulto que vai conduzir, que vai planejar, que vai fazer essa gestão. Então, o pai e a mãe é muito importante, porque, como eu já havia falado, essa criança fica 3 anos em casa. Algumas vão para a creche, eu tenho crianças com pais no curso que me disseram, meu filho com 5 meses estava na creche, com 6 meses, mas as crianças que ficam em casa até 3, 4 anos de idade, ela precisa de todos os estímulos, porque tem coisas muito simples e que a gente só aprende quando intencionalmente esse agente transformador vai buscar esse conhecimento. Amassar papel, rasgar papel, falar corretamente com a criança, evitar a fala infantilizada, dar direito de escolha, desenvolver a autonomia. Então, tudo isso precisa ser feito na casa da criança. Porque nós sabemos que, quando temos filhos com deficiência, em casa dá trabalho de cuidar, todos nós sabemos disso. Se dá trabalho para a gente, dá trabalho na escola. Quanto mais eu educo essa criança em casa, melhor e mais organizada ela chega nessa escola. Aí ela aproveita melhor. Melhor ela chega no terapeuta, né? Então, é por isso que esse pai e essa mãe é de suma importância, porque tudo que a criança vai conseguir absorver de bom fora de casa vai ser reflexo do que essa casa está fazendo com essa criança. Nossa, que bacana, e muito importante isso, né? Que ela já tem esse aprendizado antes de ir para a escolinha, né? Já chegue lá mais prontinha. Agora, é uma outra coisa que eu queria te perguntar, que é uma dúvida que as mães têm também, em relação à síndrome de Down e à deficiência intelectual. Se tem se é associado. A síndrome de Down, nós costumamos dizer o seguinte, não existem graus para a síndrome de Down. Nós conseguimos perceber muita diferença nas crianças, mas cientificamente a síndrome de Down, como uma característica genética, ela não tem graus. Mas toda criança com síndrome de Down tem associado a ela a deficiência intelectual, que é esse déficit cognitivo e a dificuldade de aprender. Essa deficiência intelectual, sim, tem graus. Porque eu posso ter uma deficiência intelectual leve, moderada ou grave. Aí a gente consegue ver essas diferenças de crianças jovens que hoje estão nas redes sociais, que nós vimos muito com síndrome de Down. Alguns fazem muitas coisas, nem todos conseguem, nem conseguirão. Então, isso também é muito importante para a família aprender, para que não fique também aquela sensação de incapacidade quando você vê um jovem fazendo e o seu filho não faz. Quando você vê uma criança fazendo e a outra não faz. Então, todas têm síndrome de Down, mas algumas, em alguma medida, vai ter essa deficiência intelectual mais elevada ou não. Mas aí entra uma coisa interessante para a gente conversar, que é o seguinte, aí muitas mães me perguntam, mas, Cláudia, como é que eu faço o teste de QI, que é o teste que a gente chama de inteligência, do coeficiente de inteligência, para eu saber o grau de deficiência intelectual? De repente, não sei por quê, talvez seja. Será que eu tenho a sorte, então, de que seja uma deficiência intelectual leve e que eu tenha muito mais esperanças com meu filho? E aí eu digo, para que saber? Para nada. É melhor não saber. Você já tem uma criança assim com síndrome de Down, e isso é muito importante quando eu olho para essa criança e que eu assumo que eu tenho um filho com síndrome de Down. Fica mais fácil de eu atuar para que ele seja sempre estimulado. Então, não preciso saber o nível de deficiência intelectual, mesmo sabendo que existe, porque a neuroplasticidade nos mostra hoje de que qualquer coisa que nos falta, se eu tenho um acidente, se eu perco algum membro do corpo, este cérebro vai se reorganizar aqui para eu continuar seguindo minha vida e viver sem aquela mão, sem aquele braço. E a mesma coisa com a deficiência intelectual. Eu não preciso saber o grau, porque quanto mais eu estimular, essa criança vai responder de acordo com a motivação dela, com o que ela gosta, com o que ela quer. Então, é até bom não saber, para que eu estimule e a criança que responda, para que não dê um grau severo e aí eu coloque aquilo como um bloqueio e deixe de fazer coisas que a criança ia responder. Então,
é assim, toda criança com síndrome de Down tem deficiência intelectual, mas cada uma no seu grau. E eu acho que é importante também o que você falou, não importa o grau, é estimular sempre e não comparar, né, Cláudia? Não comparar, simplesmente oferecer aí todas as possibilidades. E é sempre uma surpresa. Eu acho que a criança nos surpreende muito. Então, a gente, na verdade, nunca sabe o que ela é capaz. Ela que vai nos mostrar o que é capaz, né? E agora, para aquela criança que já passou dos 12 anos e não conseguiu ainda ser alfabetizada, o que pode ser feito? Como agir? É isso. Aqui entram muitos fatores, né? O que é que a gente pensa dessa escola? E agora a gente pode conversar um pouquinho sobre a escola. Nós chegamos, todas as famílias chegam à escola entendendo que ali é um espaço de educação. Qual seria o caminho? Essa escola saberia, nós chegaremos nesse futuro. Eu sempre digo para todas as mães que já estão comigo cursando APA e as que não estão, tem um Instagram lá à disposição com muito material, que eu digo a ela, basta hoje que nós estejamos juntas em comunidade para que a gente vá se empoderando e vá aprendendo a fazer as perguntas corretas para as escolas. Então, por que uma criança hoje com 12, são muitas que me procuram sem se alfabetizar, por causa desse percurso escolar. Então, o que é que a gente sonha com essas mães que agora cada vez mais estão aprendendo e com essas famílias que podem ser pais, mães, avós? Que a gente saiba perguntar à escola o que a escola está fazendo, porque seria muito simples, nós não precisaríamos, e eu sempre digo que o nosso futuro será esse, nós estamos em formação para que a gente ajude, seja parceiro dessa escola e chegue nesse futuro que é. Essa escola precisa receber os nossos filhos lá na educação infantil, quando a gente entra com 3, 4 aninhos, e já entender que essa criança, mesmo tendo síndrome de Down, veio de um ambiente de 3 anos de estímulo, olha o que eu falo, a importância, e de que essa escola precisa conversar com essa família e anotar o que a gente chama de plano de ensino individualizado. Essa escola precisa anotar o que essa criança já sabe, de onde ela veio, quais são as terapias. A escola sabe que tem que fazer, mas efetivamente ela ainda não aplica. Pouquíssimas fazem, e nós estamos nesse movimento das mães aprenderem a pedir isso para a escola. E aí a escola fazendo o plano de ensino individualizado, ela recebe uma criança e ela sabe como aquela criança precisa caminhar para chegar à alfabetização. Isso eu sempre conto para as mães, e isso eu tenho no curso, que é um documento que a escola conhece, chamado Plano Nacional de Educação, que diz: seu filho tem que desenvolver 6 habilidades para aprender a ler e escrever. Se a escola sabe quais são essas 6 habilidades que eu fui aprender estudando, a escola não me contou, e hoje eu conto para as mães, a escola sabe quais são essas 6 habilidades, ela recebe a criança, avalia, que a gente chama de sondagem, quando nós fazemos teste de sondagem lá na nossa época de escola, faz essa sondagem e vê onde essa criança está. Pronto. A professora faz o planejamento e leva essa criança por um caminho até o mês de dezembro. O mais importante de tudo é chegar no mês de dezembro e passar o bastão para a professora do ano seguinte. O que é isso? Olhar para o que ela alcançou com a criança, olhar para essas 6 habilidades da alfabetização e dizer: professor, eu estou te entregando a criança com essas habilidades desenvolvidas até esse nível. E aí nós caminharíamos série a série, e a partir dos 7 anos de idade, essa criança já teria essas habilidades para aprender a ler e escrever, essa criança com síndrome de Down. Como isso não acontece, a mãe chega na sala da alfabetização, que hoje a gente chama de primeiro ano, com todos os sonhos, e aí ela começa a olhar para aquela criança que já está lendo, que é a típica que está na sala, e vê o quanto a filha dela está distante, porque esse percurso não foi feito como deveria ter sido. Aí começam os traumas, aí começa o bloqueio, e por isso essa criança chega aos 12 anos sem aprender a ler e escrever, porque não consegue naquela sala, que eu sempre digo para as mães, não é na sala do primeiro ano que a criança vai se alfabetizar, porque ela tem síndrome de Down. Se eu espero que ela se alfabetize na sala da alfabetização, eu estou desconsiderando a síndrome de Down. Aí depois, olha a mágica que acontece. Essa criança vai para o 2º, 3º e 4º ano. A professora da alfabetização ficou. Ela não caminhou junto. As outras professoras não têm especialização em alfabetização.
Então, aí entra a pergunta que você me fez. Vamos voltar. Chegou aos 12 anos, não se alfabetizou, o que é que eu faço agora? A família precisa, mais do que nunca, ser esse agente transformador. Aí, eu digo pela minha experiência aqui, de tudo que eu já vi até hoje, eu só alcanço essa alfabetização, que é super possível, está na hora ainda, talvez eu ainda possa dizer que está cedo também, mas com um adulto, que agora ele vai precisar entender quais foram os traumas, pensar no momento novo que ele possa planejar e seguir, mas agora ele vai seguir com mais segurança, sabendo o que vai fazer, porque ele vai precisar de alguém, ou se tiver alguém em casa, muitas mães, eu tenho uma mãe que alfabetizou assim lindamente a criança, ela sozinha, junto comigo. Mas a mãe que não pode, a família que trabalha, vai precisar de um parceiro ali, um professor, um psicopedagogo, um pedagogo. Então, a partir dos 12 anos, essa alfabetização não chegou. Ela só vai chegar efetivamente se essa família se comprometer e estiver com alguém para ser a família, esse alguém que vai ajudar essa escola e os terapeutas, mas todos falando uma mesma linguagem para que a gente chegue a essa alfabetização. Com certeza, é isso que é importante, né? Essa comunicação, né, entre todos, para que possa ajudar mais a criança, né, efetivamente. E agora, assim, você gostaria de dizer mais alguma coisa para quem está nos assistindo, ou que se quiser deixar um recadinho, fique à vontade. O que eu queria deixar de recado para os pais é o seguinte, eu sempre venho pensando, essa semana a gente estava conversando muito sobre isso com as mães no curso, que nós precisamos de uma tríade, nós precisamos criar um triângulo para que esta criança ou esse jovem, que eu sempre digo que é essa pessoa com síndrome de Down, as pessoas que estão nos escutando nesse momento, ou as famílias que chegam até a mim em busca dessa alfabetização tão sonhada, precisa entender que, se nós conseguirmos formar um triângulo de conhecimento, precisa de alguém que conheça. Hoje, eu estou à disposição, como muitas coisas na internet. Hoje nós temos a internet ao nosso favor, que, por exemplo, eu não tinha na época de Maria Alice, mas nós temos muito conhecimento. Então, essa família vai precisar da ponta do conhecimento, vai precisar desse adulto que vai se comprometer, que eu chamo de agente transformador, e terá essa pessoa com síndrome de Down na outra ponta do triângulo. Se a gente consegue fazer essa comunicação entre essas três pontas, que é, eu sempre digo que é com leveza, nós vamos conduzir esta pessoa com síndrome de Down a um processo de leitura e escrita, só que com leveza. E por que às vezes é difícil? Porque começa por esse adulto, que não basta ele querer, mas nós só aprendemos quando nós estamos felizes, satisfeitos e motivados. Porque nós, por exemplo, vamos agora fazer um curso de culinária, Cláudia e Denise. Ah, mas eu não gosto de comida baiana. Você não gosta de comida mineira, mas nós precisamos aprender a fazer aquela receita. A receita que eu mais gostar vai ser a que eu vou fazer melhor. Então, este adulto precisa entender que essa criança só chega, essa pessoa com síndrome de Down só chega se for com leveza, e esse adulto primeiro é que tem que se trabalhar. Por isso essa casa é importante, por isso essa família é importante. Por isso mesmo que eu tenha o dinheiro para terceirizar, já vi muitas pessoas com muito dinheiro terceirizando todas as terapias e não consegue. Mas por que não consegue? Pode conseguir sim com muito dinheiro. O problema não é ter muito dinheiro, é esse adulto está comprometido, esse adulto entendeu que essa criança precisa de paz, de calma, de leveza, de felicidade. Por isso que eu falo, aprender em casa, aprender no parque. Então, a mensagem para as famílias é muito mais simples e muito mais leve do que parece. Porque começa de casa, então essa casa com carinho, essa casa que acalma, essa casa que acolhe, faz com que fique divertido para a criança. Ela aprende no chão, ela aprende brincando, ela aprende tomando banho. Então, família que quer, que sonha este sonho, basta começar por você adulto. E aí depois a gente forma esse triângulo, existem muitas possibilidades, é bem possível. Que gostoso ouvir você. Eu estou apaixonada. Não, e é o que você falou, é muito importante fazer aquilo que a gente gosta, que, né, que a criança gosta.
e aprender brincando, que coisa melhor que isso, né? E o adulto também se diverte, né? Eu acredito que o adulto, ele vai ali junto e na hora que vê, ele está brincando também, né? Então, essa é a isso parte é mais muito divertida. gostoso. Que Só bom. para complementar, porque você falou, eu digo que o que eu mais amo no projeto nós temos um grupo exclusivo das famílias que se inscrevem no curso, nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp. O que eu mais amo quando eu entro no grupo são mães e pais sentados no chão, brincando com os filhos. São mães e pais que sequer postavam para o avô, para o tio, e postam todo dia no grupo. Então, cada um posta os filhos e viram posto daqui, posto dali. E todos se estimulando, motivando. E eu estimulo a dormir na casa dos parentes, porque sai de casa, porque cria independência, autonomia. E aí uma mãe, Cláudia, eu deixei dormir na casa da irmã, e não era nem parente, era irmã casada. Deu certo, eu só fiquei com saudade, mas ela foi e voltou. E aí a outra que foi para a casa da tia, e quando chegou na casa da tia, ainda perguntou, titia, nós não temos a tarefinha para fazer, não? Porque ainda se cria o hábito de estudar. Então, é com prazer, com muita leveza, é muito gostoso. É muito gostoso. E, nossa, e foi muito gostoso conversar com você também, minha querida. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer conhecer mais o AFA, vão querer te conhecer melhor. E nós vamos passar aí todos os seus contatos, né? Que é uma delícia ouvir você e aprender com você, uma aula realmente, e cada bate-papo que a gente tem, que a gente vê você fazendo, é muito gostoso, e é um aprendizado muito gostoso. Então, vamos passar, muito obrigada, vamos passar todos os seus contatos, pessoal, que quiser aí acompanhar, né, conhecer um pouco melhor a Cláudia, conhecer melhor o AFA, né, é só entrar, acessar aí nas redes sociais dela. Muito obrigada, minha querida, pela sua participação, foi um prazer falar com você. Muito obrigada, Denise, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigada. E obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo, esse nosso bate-papo até agora. E se gostaram, curtam e compartilhem, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Muito obrigada. Fiquem com Deus.